Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 86º dia de devocional. E hoje eu quero falar sobre quem é Deus. Porque a gente sempre fala muito sobre Deus e a gente às vezes não lê algumas coisas a respeito do Senhor. Para começo de conversa, Isaías 53, versículo 1 vai dizer assim: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí a gente sempre pergunta, né? Braço do Senhor, a gente tem muita coisa que a gente não entende na palavra, né? Muita coisa que a gente não para pensar no que está escrito. Esse texto de Isaías 53 é quando vai falar sobre Jesus, a revelação do Messias, a revelação daquele que veio para morrer e pelas suas pisaduras fomos sarados. Morreu na cruz do Calvário, né? E Isaías 53 é um dos capítulos mais lindos do Antigo Testamento para mim, porque é onde claramente descreve Jesus caminhando entre nós ali. E aqui no capítulo 53, quem creu na mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Eu quero falar sobre esse... Eu quero ler outro texto com vocês que mostra quem é esse Senhor. Quem é esse Deus. A grandeza do nosso Deus. Porque no meio desse mundo caótico, no meio dessa situação que o mundo está vivendo, no meio desse espalhar do medo, esse espalhar do caos, o espalhar das informações onde tudo é muito incerto, tudo é muito... Existe muito poder concentrado na mão de alguns seres humanos e uma decisão pode acabar com o mundo, por exemplo. A gente fica à mercê dessas informações e dessas pessoas. E aí a gente acha que a nossa vida não vale nada, a gente acha que a gente está ali desesperado. Mas eu quero ler algumas características de Deus para você, porque é o que me traz confiança, é o que me traz paz, é o que me traz segurança. É o que me traz a certeza de que não importa o que está acontecendo no mundo, Ele cuida de nós, Ele cuida de mim. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perto, não um Deus de longe, como diz a própria palavra. E que Deus é esse? A diferença entre esse Deus aqui, o verdadeiro Deus, todo-poderoso, de tudo aquilo que a gente ouve falar. E Isaías 40 vai dizer assim, 40 do versículo 12 a 18. Quem mediu as águas na concha da mão? Da mão, não é das mãos, é da mão. Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o instruiu? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. São para ele como o pó que resta na balança. As ilhas para ele não passam de um grão de areia. As florestas do Líbano não seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Esse texto de Isaías 40 depois continua falando sobre as pessoas tentando representar Deus com coisas físicas, tentando fazer ali imagens, tentando fazer ídolos, tentando fazer seus próprios deuses. O nosso Deus é incomparável. O Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro é incomparável. Ele é o criador de tudo, do universo observável de trilhões e trilhões de estrelas. Ele é o criador de tudo. Ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Se existe um limite, ele é dono do limite. Compreende isso? E esse Deus, ele cria tudo, ele criou tudo, ele fez tudo. A palavra de Deus diz, eu faço bem e crio o mal. Ele criou tudo. Lá em Gênesis nós vamos ver ali a criação e era tudo na base da palavra. A palavra cheia de poder. Haja luz. Deus dizia, haja luz. E aparecia a luz. Haja isso. E aparecia. Haja aquilo.
Deus foi pelo poder da sua palavra moldando tudo. E quando a gente lê João, capítulo 1, a gente entende que Jesus é a palavra. Jesus era a manifestação dessa palavra. Todas as coisas foram meias por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então Jesus era como se fosse a manifestação dessa palavra antes da existência do saber humano para interpretar tudo isso. Deus criou todas as coisas. E Jesus é essa palavra. É a manifestação dessa palavra. E no meio de tudo isso, esse Deus todo-poderoso, você pode se perguntar, mas por que tudo isso está acontecendo no mundo? Por que ainda existe tanto sofrimento? Por que isso? Por que aquilo? Ora, porque o mundo jaz no maligno, porque o ser humano é mau, porque nós somos corruptos, corruptíveis, porque nós somos guiados pelas nossas próprias mazelas, pelas nossas próprias vontades que realmente, se eu e você formos parar para olhar para dentro de nós, muitas vontades nossas sempre apontam para o ruim. Sempre. Sejam luxúrias, sejam imoralidades sexuais, sejam a ganância. Você pode falar que não, mas quando a gente começa a conhecer o que é bom, é difícil você querer voltar pro ruim. Quando você conhece o que é ter um alimento melhor, ter uma condição financeira melhor, ter um carro melhor, ninguém quer voltar pro Fusquinha, ninguém quer voltar pro carro antigo, ninguém quer voltar pro carro que quebra no meio da rua, ninguém quer voltar pra quando você começa a ir para uns hotéis melhores, viajar, ninguém quer ir mais. Você começa a ir pra praia, e praia era o máximo. Quem é de São Paulo vai entender. Bertioga era o melhor lugar do mundo. Aí depois você começa a ir para uma Enseada, Ubatuba, aí começa a ir para uma praia um pouco mais legalzinha, começa a pegar um pouco mais de dinheiro, vai ali para o Nordeste da vida ali, vai para Sergipe, vai para Rio Grande do Norte, e aí você começa a... Opa, eu não quero voltar para Bertioga. Somos levados pelo nosso próprio pecado. E aí existem pecados diferentes, fraquezas diferentes, mas existe um Deus poderoso que não que ele controle as ações humanas, não somos robôs, mas ele controla o aspecto macro da situação, nada escapa do controle das suas mãos. E se ele disse que as coisas aconteceriam de determinada forma, elas vão acontecer assim. Então não importa o tamanho do poder que esses homens tenham, eles nunca escaparão desse controle, escaparão desse plano. Eles são parte do plano, mas eles jamais conseguirão ter poder suficiente para escapar do plano de Deus. E esse Deus que criou tudo e que tem ali o controle de toda a situação macro, opera diretamente nas nossas vidas, se assim abrirmos os nossos corações. E esse Deus poderoso, que até parece gelado, até parece longe e distante, ele é amor. A forma mais pura de amor. Ele é poder e amor. E eu vou ler o texto com vocês de 1 João capítulo 4, versículo 10 ao 16, que diz assim: Nisto consiste o amor. Significado do amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Desta forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor
permanece em Deus e Deus nele. Então a solução para tudo isso é Deus. A solução para toda tristeza, para toda fome. Muitos dizem, o dinheiro de fulano é suficiente para acabar com a fome no mundo. Mas não tem amor nisso. É só interesse. O amor verdadeiro acabaria com a fome, se experimentássemos. Porque se você parar para pensar, quando a gente ama de verdade, a gente faz um sacrifício. A gente se esforça. A gente faz com verdade, sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor que a gente está vendo aqui. Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que confessasse o seu Filho teria estabelecido novamente uma conexão com o Pai e teria vida eterna. Essa é a parte mais simples do Evangelho e a mais complicada. Se crer no seu coração e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo tu e tua casa. A salvação eterna. A salvação que vai além, que excede o que está acontecendo no mundo. Então, esse Deus que é todo poderoso, também é todo amoroso. Nós que devemos escolher se abrimos o nosso coração para Ele, se entregamos o controle da nossa vida para Ele, se de fato vivemos nesse amor. Então o convite meu para você é: viva nesse amor. Viva nesse amor. Simples assim. Experimente o amor de Deus e compartilhe o amor de Deus. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Cabe a mim, cabe a você compartilhar a mensagem. Tá certo? Deus te abençoe e até amanhã.